Então, a história de Cuba, ela começa, né, ela foi uma colônia espanhola, né, a América Central é onde Colombo chega, primeiro na ilha de Hispaniola, vizinha Cuba, onde hoje é Haiti e República Dominicana, e a Espanha vai estabelecendo colônias ali ao longo do século XVI, XVII, sucessivamente. Os Estados Unidos vai ser fundamental para a independência de Cuba em relação à Espanha já no finzinho do século XIX, e Cuba vai acabar então sendo uma semicolônia dos Estados Unidos entre 1898, data da independência, até 1959, quando vai ter a famosa Revolução Cubana. Nesse período a gente destaca, por exemplo, a Emenda Platt, que vigorou entre 1902 e 1934, que permitia intervenções militares, intervenções políticas, intervenções de vários tipos dos Estados Unidos no país sem pedir permissão, sem nada. A criação da base de Guantánamo em 1903, que é uma base militar que curiosamente existe até hoje na ilha, né? Então é uma parte da ilha de Cuba que pertence aos Estados Unidos. Uma economia muito ligada mesmo aos Estados Unidos, né? Até 1959, por exemplo, a maior parte dos bancos, dos hotéis, das importadoras, das principais fazendas, tudo em Cuba que importava economicamente tinha influência ou estava na mão de estadunidenses. E a ilha também era um refúgio de milionários dos Estados Unidos, inclusive mafiosos, né? Então toda aquela máfia famosa de Chicago nos anos 30 e 40 passavam férias ou muitas vezes se refugiavam em Cuba. Cuba era basicamente um cassinão americano. É, com esse histórico, durante esses anos, entre o final do século XIX até metade do século XX, os Estados Unidos colocava e tirava os ditadores na ilha que eles queriam, que iam atuar a favor dos interesses deles, inclusive o último ditador, que foi o Fulgêncio Batista. Cansado desse contexto, um grupo de guerrilheiros cubanos liderados por dois cubanos, né, o Fidel e o Raul Castro, e um argentino chamado Ernesto Che Guevara, conduziram uma guerrilha, né, entre 1956 e 1959, visando derrubar o poder, visando derrubar o Fulgêncio Batista do poder, instalando um regime de governo em Cuba que não favorecesse apenas os ricos da ilha ou os estrangeiros, no caso dos Estados Unidos, e sim favorecesse o próprio povo cubano. Os Estados Unidos ficou bastante chateado com isso, promoveu várias tentativas de sabotagem, e enquanto mais os americanos tentavam sabotar esse governo iniciado pelo Fidel Castro em 59, mais esse líder promoveu reformas sociais e econômicas de caráter socialista, até se aproximar bastante da União Soviética, né, um país gigante que existiu no século XX, que era um país que tinha uma experiência socialista importante, e a União Soviética, inclusive, vai se tornar o seu principal parceiro econômico, político, militar, etc. Desde 61, ou seja, 2 anos depois da vitória da Revolução Cubana em 59, até hoje, os Estados Unidos impõem a Cuba um embargo econômico, isto é, cubanos não podem negociar livremente com americanos e vice-versa, e os Estados Unidos faz com que quem negocie com Cuba tenha problemas políticos e econômicos severos. Enquanto existia a União Soviética, isso não era exatamente um problema, né? A União Soviética ela comprava basicamente toda a produção de cana de Cuba. Só que a União Soviética acaba em 1991, isso a gente vai falar mais para frente, e desde 91 Cuba vem perdendo força econômica. Agora oscila, né? Os anos 90 foram bem complicados e dos anos 2000 para cá, com muita ajuda de China e Venezuela, Cuba vem retomando força econômica, mas ainda não tem a força que tinha no seu auge. A agricultura cubana é basicamente cana-de-açúcar e derivados dela, né, açúcar sobretudo, tabaco, o caso do charuto já falado anteriormente, e derivados do tabaco, charuto, cigarro, cachimbo, coisas do tipo. Muito níquel, e Cuba tem uma indústria de medicamentos muito importante. Medicamentos e saúde, né? Isso é central para nós entendermos a sociedade cubana, que a gente vai falar mais a seguir.